Muitas férias, chegamos, muito bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu mandar um alô pessoal do Facebook, YouTube, que saudade de vocês. Deixa eu mandar um alô aqui pro meu amigo Rogério aqui, Marquito, as redes sociais. Rogerão, seja bem-vindo aí, tá na escuta, manda mensagem aqui pro nosso programa, envia sua pergunta, vou mandar mensagem aqui pro 24 horas, nossas redes sociais aqui assistindo o programa. Seja bem-vindos aí. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, mas muito importante, porque as pessoas... deixa eu chamar aqui. Marquito, um beijo para você aí, 24 horas, você está sempre repostando nossas notícias aí, participa do nosso programa, que hoje nós vamos falar do que todo mundo precisa, inclusive você. Saúde mental, né? Valéria, obrigada mais uma vez pela sua participação. Valéria, você é psicóloga, mas qual a área que você atua, assim? Porque a psicóloga tem dentro dela sempre uma área ou uma... Abordagem. Qual seria? Boa noite a todos. Eu trabalho na psicologia e neuropsicologia, mas a abordagem que você está falando, eu sou da fenomenologia e da terapia cognitivo-comportamental. Porque muita gente confunde. Muita gente tem preconceito ainda contra... A psicóloga, com a terapia, a gente usa terapia, psicólogo, muita gente confunde terapia com psicologia, com psicoterapia, com métodos, e eu gosto de falar assim, fica muito bem claro que você tem que se adaptar ao profissional e ele é você. Eu acho que também tem uma questão de empatia, Valéria, quando você está com um profissional para você, porque tem que ter a responsabilidade e também a segurança e confiança de ambos, né? Eu falo assim, eu faço há muitos anos, já perdi as contas, assim, e eu faço... A gente tem reciclagem, a gente tem acompanhamento, depende da fase que tá, e acho de extrema importância. Eu acho que a gente perde pessoas sem saúde mental, cada vez pior, por isso tanto feminicídio, por isso tanto abuso sexual, por isso tanta doença mental, como várias, né, ansiedade, depressão disparada, fila no estado de São Paulo, filas nos postos de sertãozinhos, fila no particular, e as pessoas acho que principalmente ainda têm dificuldade de pedir ajuda, elas preferem tomar o remédio do que curar a causa mental, vamos falar assim, né? Porque quando você começa a conversar, muitas pessoas me mandam acesso. Vou te falar sobre mulheres e separações. Eu tenho vários casos de mulheres que foram traídas. E isso, a gente tem um caso recentemente no nosso país, né, de uma relação de traição, que envolve ambos os casos, sem julgamento. Mas hoje uma pessoa me mandou uma mensagem e ela fala assim, olha que interessante. Ela fala assim, ó. Ela me mandou uma mensagem e ela fala assim, ela me agradece, o caminho não está sendo fácil, mas foi muito bom encontrar pessoas como você que ajudem a enxergar as coisas com mais clareza. Você faz parte desse processo. Em breve se encontramos. Enfim, separada. Foi muito dolorida. Essa também, ela pegou o marido. Né? Ela viu com os próprios olhos, sem querer. Igual ela, milhares de pessoas, esse ponto pode ir para a internet, depois que nos assiste, pegou um tipo de traição. E eu queria que você falasse emocionalmente para uma pessoa que não tem autoestima, ou que não se reconhece, ou está desestabilizado, o que acontece emocionalmente com essa pessoa vendo uma traição. Bem, primeiramente eu acho que é importante a gente enfatizar a importância do cuidado da saúde mental. Como você mesma começou dizendo, as pessoas ainda têm muito preconceito de tratar, de falar do tema. Ainda existe aquela estigmatização da saúde mental como uns manicômios, então as pessoas não buscam o psiquiatra para o tratamento medicamentoso, não buscam o psicólogo, e isso dificulta muito o diagnóstico da doença mental.
Às vezes as pessoas vão nos pronto atendimentos, cardiologistas, buscando o problema no corpo, mas O na físico, né? O verdade sintoma físico, isso. que já está afetado pela doença mental. Isso já é uma doença que ela somatizou no corpo, né? Dor de cabeça, diarreia, tremedeira. E o corpo está gritando. Então, assim, essa situação da mulher que ela é abusada emocionalmente, né? Porque eu digo, assim, com bastante propriedade da questão, por ela não tem voz, né? Ela se sente coagida, às vezes manipulada, com medo de não conseguir encarar o problema e tomar uma decisão. Às vezes vejo mulheres administrando uma situação que já está fadada ao fracasso. Falida. E muitas vezes dizendo que é pelos filhos, com medo de não dar conta, não ter autonomia financeira e fica sendo abusada. Eu acho que esse caso da semana passada, ele deu voz a muitas mulheres, porque é o medo que impera, né? Que muitas vezes, não só de tomar uma decisão, mas às vezes o abuso é físico e as pessoas não tomam uma atitude. Você fala do medo da pessoa, por exemplo, no caso que está sendo traída, e ela faz um bloqueio. Isso. Ela acha até que ela merece ser traída. Então, medo, às vezes, da pessoa que está manipulando ela emocionalmente, dizendo que ela não é capaz, que ela não vai dar conta. E a pessoa que fala assim, você não transa comigo, eu vou transar com outra mesmo. Isso não é uma manipulação? Também é. Mas, às vezes, até estou dizendo a manipulação da questão financeira, autonomia, e a mulher vai ficando cada vez mais reprimida, né? Ela perde essa autoestima, ela não acredita no seu potencial, e muitas vezes a gente vê mulheres que têm uma profissão, têm autonomia, mas ela não consegue colocar, né, isso em pauta e dar uma rodada aí na vida dela, porque todo mundo é capaz, só falta acreditar. Mas, Valéria, quando você fala assim a gente está falando da autoestima, mas a pessoa, quando o homem domina, no caso, quando ele fala, você fez eu trair você, isso já não é uma fala abusiva dele? Porque ninguém faz você ir lá e trair, beijar o outro na boca. Sim. Ninguém faz você ir dormir com outro. Engraçado, o cara é doente em casa ou tá com alguma doença, mas ele tá bom para fazer o sexo com outra. Né? Então, assim, e quando eu falo de ambos, tá? Eu tô falando da mulher porque eu lembrei desse caso e de outros casos, mas parece que, assim, que a pessoa atrai e a pessoa que recebe a traição, ela tá cometendo um erro. Né? Ué, mas peraí, eu tô errada? Você tá errado. Ué, todo mundo tá separando, que separar é um pecado. Sim. Mas na própria igreja fala, tem traição que não existe. Não existe isso, você ficar com uma pessoa que perdoar uma coisa, mas ficar com uma pessoa que trai não só a confiança, mas te destrói emocionalmente. O que eu quero dizer, assim, no caso da pessoa reconstituir, mas eu queria falar sobre os sintomas de uma pessoa que entra numa crise de ansiedade ou que tem uma autoestima baixa, que muitas vezes elas não entendem, quando ela vê ela sendo traída. O que é uma traição para uma pessoa, Valéria, emocionalmente? Porque assim, ó, eu nunca vi uma pessoa ser traída e falar, tá tudo bem. Eu vi várias mulheres já, e homens também, sendo destruídos emocionalmente. Então, assim, para bater que isso machuca. Isso realmente, você como psicóloga me pautar, isso realmente acontece. Ah, não acontece todo mundo. Não. Acontece porque a pessoa, ela fica deprimida, ela fica ansiosa. E não é por um tempo, e às vezes ela precisa de tratamento. Até para encarar isso. A mulher, mas pode ser o homem também. Sim, é o que eu falei, tem homem também. Ele vai desenvolver vários problemas da saúde mental. Pode ser um transtorno de ansiedade generalizada, pode ser depressão e também pode ser obesidade. Eu estava ouvindo e lendo a respeito de uma profissional falando o quanto também que a comida acaba sendo um alívio para tanta angústia, para tantos gritos reprimidos, e às vezes a mulher acaba achando que a comida ou a bebida é um caminho,
para tudo aquilo que ela está sentindo. Então, assim, realmente é muito difícil muitas vezes dar luz aos nossos sentimentos, procurar um profissional da saúde mental, seja psicólogo, seja psiquiatra, né? Para quem não sabe a diferença, eu acho que é importante pautar, como você falou, que às vezes a pessoa fala análise, faz psicoterapia, qual que é a diferença com o profissional médico que estudou, né, para ser psiquiatra, se preparou, e o psicólogo. Então, o psiquiatra, desde que você aceite, busque ajuda, ele vai avaliar os seus sintomas, conhecer um pouquinho da sua personalidade e indicar um medicamento psicotrópico que seja indicado para aquele problema de saúde mental, seja depressão, ansiedade. E o psicólogo, ele vai promover o autoconhecimento, vai fazer com que a pessoa busque os recursos próprios para lidar com as situações da vida. E para quem ainda não teve coragem de olhar, de se olhar e perceber que isso realmente precisa ser cuidado, cada vez mais ela vai adoecendo. E adoece, né? Adoece, perde a fome, muita gente emagrece muito. Muito na depressão. Perde o sono. Sim. Eu já vi momentos, assim, a pessoa primeiro tem um momento de raiva, né? Depois ela tem de tristeza, depois ela tem de angústia, passa por um processo, né? Sim. Muita gente consegue com terapia, muitos sem. E as 3 últimas pessoas, não muito tempo que eu conversei, falam assim, mas por quê, né? Tipo, tava tudo bem, aí você vai lá, a pessoa me trai. Mas o que eu fiz, né? Pra pessoa me trair? Mas não é com você. Uhum. Não é sobre você. Quando você consegue ver que não é nada sobre você, não é que alivia a sua culpa, mas não é sobre você. Né? A pessoa vai lá, ela te trai, seja com qualquer pessoa, né, Valéria? Porque parece que a pessoa que também trai, ela não tem muito padrão, né? É como se a pessoa... Tem um estudo também psicológico analítico que ela trai, antes falava que era por caráter, hoje você vê que é por fraqueza também, né? Algum distúrbio ela tem, né? Ou passa por alguma oscilação também, né? Muitas coisas podem colaborar. Muitas vezes é uma cultura familiar, é o ambiente. Machismo. Isso, isso, do também. Machismo, né? Apesar que a mulher já evoluiu muito, já tem muita liberdade, até financeira. Mas ainda tem muito machismo que a mulher não ocupa. Sim, mas eu digo que cultural, que eu já vi um caso realmente de um marido que ele com certeza se lembra da mãe que traiu o pai, que foi embora e abandonou. E ele fez a mesma coisa com a mulher. Ele né? repetiu, você ele fala. Ele repetiu, então, eu digo Só que do lado ao contrário. Então, abandonou as crianças muito pequenas. A mulher, quando tinha acabado de ter a segunda filha, bebê. Levava a traição até dentro de casa, né? Então, assim, é um fato até de alguém conhecido meu. Então, é muito triste. Então, por isso que eu digo... Mas a pessoa consegue reconhecer, Valéria, isso? Desde que ela leve isso para a luz, como eu falei, num tratamento. Porque não é só reconhecer, né? É o que eu falo, não é só reconhecer. Você precisa não só aceitar o sentimento, mas ver de onde ele veio. Por quê? Porque eu tenho vontade de beber, matar, odiar outro. Por que eu tenho tantos ciúmes da minha irmã, do meu irmão? Tem isso também, do meu marido. Porque um é muito sobressai sobre o outro. Sim. Isso tem isso dentro da pessoa. Ah, com certeza. Pode ser até uma coisa, como a gente fala, vamos dizer assim, eu falei da personalidade, do ambiente, como eu disse nessa história, a mãe traiu o filho que vivenciou todas aquelas situações, ele também acabou repetindo a mesma história quando ele construiu uma família. E era uma pessoa que tinha tudo para ser um bom homem, mas aquilo ficou muito forte dentro dele. Então, assim, as pessoas que têm a coragem de fazer o tratamento, de buscar ajuda, né? Porque muitas vezes é uma questão de coragem. Quando eu atendo mulheres, homens e tenho que fazer um encaminhamento para
o profissional da saúde mental, eu sempre pergunto se aceita, sabe, Rita? Porque as pessoas às vezes aceitam, mas falam assim, ah, não, isso daí não posso nem contar lá na minha família, porque já pensou meu filho, meu marido, descobrir que eu tô indo no psiquiatra ou no psicólogo? Apesar que hoje, como você falou, as demandas para o profissional tá muito grande, tem fila, mas tem aqueles que demoram muito para romper o preconceito e buscar ajuda. E quando busca, você sabe porque você faz análise, abre muitas portas, né? A gente se transforma em uma outra pessoa ou se redescobre, na verdade. É que eu falo, eu vejo assim, hoje já não tá fácil, né? A internet é um julgamento. As pessoas são um julgamento. As pessoas não dão conta da própria vida e julgam dos outros em qualquer momento, sem entender de fato a situação. As pessoas, principalmente quando vem uma vida pública, elas te condenam, te julgam sem nem nunca ter te visto, sem nem saber de quem é e o que é você de verdade. Então fala assim, é o direito, mas também o preço por você pagar de escolher uma coisa pública. Então quando você entende o processo, ele fica menos doloroso, não que não seja doloroso. Eu acho que isso é em tudo. Eu entendi na minha vida que ser adulto é ser difícil, mas assumir as responsabilidades é menos doloroso, seja ela positiva ou negativa. O problema que eu vejo, Valéria, mental nas pessoas, inclusive de toda a gestão que eu vejo, gerenciamento de tudo, é que ninguém assume a culpa. Todo mundo dá desculpa ou envia a culpa para o próximo. Você, como psicóloga, me explica isso. Eu entendo que é sobre maturidade, infantilidade e também sobre responsabilidade afetiva no negócio. Vou dar um exemplo básico. Júnior está ali, ele cometeu um erro. Em vez do Júnior falar, errei, estou assumindo, vou corrigir. Não, ele fala, a culpa é da Rita. A Rita fala, não, a culpa é da Valéria. A Valéria não fala, a culpa é do Júnior, e vira um ciclo. Porque o ciclo, ele só continua quando você transforma em vitimismo e em culpas. Quando você fala assim, é minha, eu vou resolver, e tá tudo bem. Porque as pessoas acham que errar é um crime, condena. A gente tem o direito de errar, a gente só faz coisas errando. E a gente só aprende com os erros. Então, assim, são fatos que aí você fala assim, o que eu percebo, a pessoa faz um erro banal, ela tá ali para fazer, vou falar uma coisa básica, agenda. Mas ela esqueceu de anotar na agenda. Aí ela culpa quem mandou o recado para a agenda. É uma coisa básica. E vira um tumulto. Rita, tem muita coisa a respeito disso, mas assim, a sua fala me remete a uma frase que eu uso muito na psicoterapia no processo. O mundo é o vilão. A pessoa que não se responsabiliza, não chama o problema para ela, o processo dela vai demorar para se desenrolar. Porque, inicialmente, muitas vezes a pessoa que tem essas dificuldades, ela vai no primeiro momento à negação. Não aceita. Não aceita. Nem escutar. Eu sempre dou um exemplo, até quando eu faço uma palestra sobre dor crônica, que é como se fosse que você fosse o condutor de um veículo e você vê a luz acendendo lá no painel do carro e você sabe que você tem que procurar o médico do carro, né, que é o mecânico, mas você continua andando até o motor fundir. Né? Então, a primeira parte é a negação. E a responsabilidade é do motorista. Vou te dar um outro exemplo básico. O motorista dirige, acabou a gasolina do carro. Quem que tem que ver se está com gasolina? Né? O motorista está dirigindo para você ou o passageiro do carro? Sim. Clássico, mas acontece. Então, e depois vem essa outra fase, que o mundo é vilão. Quem é culpado é minha irmã, minha filha, meu marido, meu colega de trabalho, meu chefe. Nunca sou eu, né? Você falou do erro da agenda, da secretária, né? Do meu trabalho que eu faço no atendimento. Então, ou qualquer que seja o trabalho. Depois, né, é um processo longo como esse que faz com que a pessoa olhe e veja que naquele problema
também tem a minha parte, tem a minha responsabilidade e eu tenho que fazer algo por isso. Por exemplo, esse exemplo aí da traição. Para um casal com meses, anos de relacionamento, chegar à traição, né? Muitas vezes ela vai estar olhando aquele relacionamento e falando: ah, mas eu vou fazer porque ele faz também. Ah, eu vou fazer porque ele não me faz mais um elogio, ele não me faz mais uma surpresa, então eu faço. Ou o que é mais grave, muitas vezes é eleito naquela família, se tem filhos, né? O problema é a criança, né? Ela que é levada para o atendimento com o psicólogo, com o psiquiatra, como sendo o bode expiatório ali do problema. É uma outra forma de projeção do problema. De eu não me responsabilizar, porque imagina um filho, pode ser criança, adolescente, vivendo naquele meio que tem briga, que tem agressão, que tem desrespeito. Adoece também, né? A família inteira adoece. Família inteira. Você fala assim, a criança vai parar no psicólogo e o problema não é a criança, o problema é a relação dos meio, pais. né? Ou seja, então quando Darwin falava, lembra? Tinha as teorias, você é o meio que você vive? Sim. Adaptação, tem isso. A teoria da evolução. De evolução, né? Sim. E você tem adaptação. É que eu falo assim, eu dei o exemplo básico de uma agenda, porque é muito básico e muito fácil, mas sem ser esse é do carro também, da gasolina, de coisas assim, que são banais e às vezes a pessoa vai criar, fala assim, mas poxa, verdade, sou eu que estou no comando, vou olhar mais isso, depois deixa comigo. Acabou o assunto. É meu, Isso. é meu também. Isso, ó, tá ali, eu vou olhar mais isso. Acabou o assunto, tá tudo bem. Né? Vamos resolver? Não, as pessoas te atacam o tempo inteiro. Acontece um problema, elas te atacam. É uma metralhadora na testa, sem nem saber o que aconteceu, sem nem ter o resultado. Aí você fala assim, que mundo que a gente está vivendo? Porque, Valéria, está muito descompensado. E mesmo pessoas que ainda fazem terapia. Parece que cada vez fica pior. Eu vou só ler uns recados aqui. E o pessoal pode ir participando no programa, Facebook, obrigada, YouTube, né? Parabéns pelo trabalho e vontade de construir o Felipe. Por que tá Gal? Felipe Vilar. Beijo para você, obrigado pelo carinho e audiência, o pessoal do Facebook também. É uma coisa que a gente precisa entender, Valéria, porque assim, tem uma pergunta aqui também do Rogério, que ele fala assim, ó, hoje parece que as pessoas vivem em realidade paralelas na internet. Como lidar com isso? Até porque muitas vezes a rede social apresenta uma coisa e a vida é outra. Uhum. Boa pergunta, hein, essa também. Ótima. Boa pergunta, Rogério. Vou repetir aqui, tá? Para você começar aí. Hoje as pessoas parecem que vivem uma realidade paralela. Na internet uma coisa. Aí ele pergunta, como lidar com isso? Porque muitas vezes a rede social apresenta uma coisa e na vida real é outra. Olha, então esse daí é uma outra frase. É a máscara social, né? Então, as pessoas, muitas vezes, elas podem estar num ambiente de trabalho, no relacionamento social, e ela não vai se mostrar, ela não vai contar o que acontece lá nos quatro paredes da casa dela, ou no íntimo dela. Então, ela parece bem para o social, ela parece bem no trabalho, e de repente ela fica tão deprimida que aí a gente vai ouvir dizer que a pessoa tentou suicídio, né? Então, ela está usando uma máscara social muitas vezes. As redes sociais, eu ouvi um sacerdote colocar de uma forma assim, no meu ponto de vista, esplêndida. É como se ela fosse uma vitrine. Então, você vai lá e coloca na vitrine da sua vida o que você quer mostrar. Por exemplo, a gente acabou de passar pelo período aí do carnaval. Então, as pessoas vão lá, mostram a festa, mostram que ela está com os amigos, que ela está bebendo, que ela gosta de marcar as pessoas quando estão no momento bom. Mas ninguém sabe, ela colocou só lá na vitrine o que ela quer que a comunidade, os amigos, que ela ganhe mais curtidas. Mas veja, né? Então, mas tem os dois pontos a internet, porque tem muita gente que quer também ganhar vitimizando. Sim, que também. A gente falou, o vilãozinho, ai, tadinha, ai, olha, fez isso.
E não é, e tem gente ao contrário, né? Sim, eu já vi pessoas Vira assim, distúrbio também a internet. hoje eu tô indo pro trabalho, ai, eu tô tão destruída, nada deu certo. Seja, todo mundo já viu a respeito disso. A pessoa faz das redes sociais o seu psicólogo, ou pior, né? Que foi muito comentado no último congresso que eu fui. A IA, né? Ela tá Ajudando. usando a inteligência O artificial chat para GPT tá fazer ajudando. uma consulta psicológica, nutricional e médica. Então, é a troca menos inteligente, né, que a gente verifica, é isso, né? Porque os profissionais, eu digo sempre para os pacientes, eles estudaram, o médico, 10 anos para ele ser um psiquiatra. O psicólogo, pelo menos 5. E fora as graduações, pós-graduações. Como que a gente vai lá e lança a nossa vida numa inteligência artificial? Ela pode ajudar e veio para a gente adquirir Mas, Valéria, muitos conhecimentos. quem lança uma vida na internet, que é uma IA, quem lança qualquer coisa, por isso que eu falo, os transtornos, eles estão gigantes. Sim. É quem lança qualquer coisa, não está valendo, né? Quando você começa a falar do efeito, do problema de saúde, eu acho que o Brasil deve ser um dos rankings de países de doença mental. Me dizia um dos caras que eu mais gostei na minha vida, que era médico, psicólogo, psiquiatra, vários chefes de Ribeirão Preto da coordenação. Ele falava assim, eu nunca me esqueço, ele falou assim, o ano de 2022 vai ser o ano da depressão, ansiedade e doença mental. Marca. Ele falou isso em 2006. E foi logo no meio da pandemia. Impressionante. Ele falou assim, vai explodir. Todo mundo vai ter um episódio ou mais de ansiedade ou depressão. Todos. Sim. Ele falou desse sentido, porque fora também tem a carga genética. Aí você fala, tem o meio ambiente que fala o ambiente, né? Não o meio ambiente, o ambiente que se vive, pais agressivos, ou mães que tratam o pai mal, o pai que trata a mãe mal e vice-versa, que tem a ver, que você falou assim, o pai via, a mãe via. Um caso recente também, o cara viu o pai trair, fazer com a mãe, ele fez a mesma coisa com a mulher. Sim. Né? Ó, vou trocar, como se fosse descartável. Antes da pandemia, a depressão já era a doença de saúde mental com maior número e incidência. Depois da pandemia, devido ao isolamento, perda de entes queridos, problemas psicossociais como problemas financeiros, ansiedade, estresse, insônia, né? E assim, a depressão acaba sendo uma doença de difícil diagnóstico porque muitas pessoas fazem uma ciranda consultando médico por médico, achando que ela vai estar infartando, né? Que ela tá com dores no corpo todo, vai procurar o ortopedista, até ela chegar em um médico que realmente tenha escuta, a voz, e comece perguntando, você está passando por algum problema, alguma preocupação, uma dificuldade, né? Muitas vezes, se ela chega num clínico que dê um tempo para ela falar, vai poder descobrir que por detrás tem toda uma história de vida que está contribuindo para aquela dor no corpo, né? Uma dor na alma, é um grito, né? Então as pessoas acabam tendo essa dificuldade. E é importante dizer que a doença mental acontece a qualquer pessoa. Pode ser a pessoa da política, a pessoa que é ator, a pessoa da rurícola, do comércio, um profissional da saúde, um sacerdote, um esportista, todo mundo tem. Eu mesmo já tive um episódio e eu acho que isso eu usei para me ajudar a agregar conhecimentos próprios para ajudar outras pessoas. O né? Brasil é o maior número de pessoas com depressão da América Latina. Sim. Está entre o maior número de depressão do mundo, falei. E aproximadamente 5 a 6% da população brasileira sofre de depressão, mais de 10 milhões. Ansiedade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, isso coloca o Brasil no primeiro lugar do mundo no prevalência de ansiedade, segundo estimativas globais. Ou seja,
Fora também que o Brasil apresenta índices elevados de transtornos relacionados ao estresse, álcool e suicídio. Quando a gente fala também de estresse, é só andar no trânsito de São Paulo. Paulistanos me entenderão. O trânsito de São Paulo, se pegar alagamento, enchente, causa estresse. Isso já foi comprovado lá. Estou falando do estado de São Paulo. Fora cidades violentas do nosso estado de São Paulo e outros estados. Aí entra essa história do estresse, o uso de álcool. Agora, quando você chega no suicídio, aí tem mais coisas que envolvem, né, Valéria? Tanto a própria depressão misturada com a ansiedade e mais outros transtornos, né? Porque a depressão, é importante a gente dizer, é uma doença que atinge os nossos neurotransmissores cerebrais. Assim como eu vou no pneumologista tratar de uma pneumonia, no otorrino de uma dor de garganta, eu preciso do especialista porque ela está causando um desequilíbrio na minha parte mental. Então, por isso que eu preciso medicar. Diferenças da pessoa que tem uma depressão leve, que às vezes fica muitos anos até sem cuidar, daquele que se suicida. É porque ela tem vários graus e depende dos sintomas. Pode ser um sintoma de falta de vontade de trabalhar, de ter prazer em coisas que antes tinha, falta de apetite, insônia, problemas de concentração e memória. Isso vai ser moderado. Não ter mais autoestima, não querer se cuidar, se culpabilizar, né? Porque é uma doença que nos remete ao passado. Coisas que eu já vivi num relacionamento, problemas profissionais. Mas a mais grave é quando a pessoa começa a anunciar para a família, para os amigos, para o mundo que ela quer sumir, que ela quer morrer, por que ela nasceu. Antigamente as pessoas diziam, Rita, que a pessoa que falava assim era porque ela queria chamar atenção. Mas se alguém falar isso perto de você, é importante você sugerir ela procurar ajuda, porque essa pessoa, surpreendentemente, quando você menos imagina, a gente sabe que o suicida, ele mora ao lado. A gente pode ter uma surpresa muito ruim, né? Aquele jovem que fica muito isolado nas redes sociais, não gosta de se relacionar, aquela pessoa que está um pouco triste por causa do trabalho, de repente ela pula de um prédio, ela faz coisas horríveis, né? Que é bom a gente nem ficar Valéria, mencionando. Por que a diferença por gênero, mulheres têm mais do que homens? Tenho aqui uns dados também que falam, por exemplo, a maioria de ansiedade, por exemplo, quase 35% no homem e depressão 18% comparada a homens e mulheres respectivamente, ou seja, menos da metade. Aí comparada a depressão, 18% mulher e 6% homem. É quase o dobro nas mulheres. Bem, tem algum estudo que fala sobre isso? Olha, o que a gente pode dizer, quando a gente pensa no gênero homem e mulher, existe até um livro que fala assim... Dos hormônios? Os hormônios, né? Os homens são de Marte e as mulheres são Vênus. de Vênus. Eu vi isso. Então, assim, a mulher, ela é pura sensibilidade. O homem é muito mais concreto. Então, com certeza... É tipo racional e emocional. Isso, ela vai sentir muito mais o impacto das vivências de forma diferente do homem, que é muito mais concreto, né? Por exemplo, a gente trouxe aqui o tema da traição, né? Então, às vezes, ele pode trair como se fosse uma coisa banal, né? Como ir lá no barzinho, ficar com os amigos dele. Então, consequentemente, pode acontecer. A mulher, imagina o impacto disso na vida dela, né? É muito mais emocional do que o homem, que trata como um negócio. Aquilo ali só foi uma noite, não significou nada para mim, né? E assim, como, né? Você acha que só porque você viu essas mensagens, isso daqui não está acontecendo nada. Então, imagina o impacto das vivências, um assédio moral no trabalho, né? Porque hoje isso está acontecendo muito no trabalho. Já virou bullying, até lei, né? Um bullying na escola. Então, assim, tudo isso vai estar impactando. Aquela moça que hoje está obesa, ela recebeu muito bullying lá na adolescência, dos colegas, ou até, às vezes, de um educador que não teve muito cuidado em fazer
uma orientação. Então, tudo isso acaba refletindo emocionalmente. Então, as mulheres, elas acabam procurando também mais ajuda, né? Se a gente for fazer uma contagem de quem chega no psicólogo e no psiquiatra, são as mulheres. É que fala de transtorno de 1 bilhão de pessoas no mundo, bilhão, mas fala que os mais comuns são ansiedade e depressão, né? Sim. E não necessariamente eu posso ter os dois juntos e eu posso ter um só. Pode. Ansiedade é uma coisa, vamos tentar separar, Valéria, o que é exatamente a ansiedade, o que é a depressão, e também tem graus dos dois, né? Leves e moderados. A depressão, eu acabei de falar os sintomas. Ansiedade... Que pode também, a ansiedade generalizada, levar para uma depressão. Então, tipo assim, ansiedade... Todos nós temos, às vezes, quando a gente vai fazer uma viagem, vai numa festa, vai fazer um exame, vai fazer uma entrevista. Isso é uma pré-ocupação. Eu ocupo a minha mente com aquele assunto. É uma coisa que nos remete ao futuro. Quando que ela passa a ser uma doença? Quando ela traz desconforto no meu corpo e ela traz prejuízos na minha vida. Então, por exemplo, eu vou em um evento, eu vou ter um desarranjo gastrointestinal, né? Vou ter dor de barriga, meu coração vai ficar muito acelerado, minhas mãos vão suar, minha respiração vai ficar ofegante e eu não vou conseguir trabalhar direito, eu não vou conseguir estudar porque eu só penso naquilo, então isso aí está trazendo um prejuízo. TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é um tipo de ansiedade. Ela pode se apresentar como um TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é aquela pessoa que tem manias, gosta de conferir tudo, né? Ou gosta de lavar as mãos por limpeza, que aconteceu muito na pandemia. Pode ser um transtorno de ansiedade social ou fobia social, que ela acaba se isolando, não quer se expor no mundo. Aconteceu muito na pandemia também, com os jovens, adolescentes, idosos, crianças. Tem várias apresentações. Agarofobia, que é o tipo de ansiedade que a pessoa tem medo de ficar em lugares fechados, que de repente ela sente que ela pode ter que fugir dali, não vai ter jeito, como numa igreja, numa apresentação, num show. Tem o estresse pós-traumático. Tem as pessoas que fazem uso de medicação excessivamente e tem aí os efeitos químicos que causam ansiedade. Então, as duas podem vir juntas, né? Então, ansiedade e depressão, a pessoa acaba tendo sintomas tipo assim, mais como irritabilidade, choro fácil. E quem vai fazer esse diagnóstico diferencial é apenas um profissional como psiquiatra ou psicólogo. Ou seja, é importante, né, fazer a avaliação. É que eu falo assim, da gente pleitear sintomas físicos para que as pessoas em casa possam olhar mais. Às vezes vê o filho e não sabe o que é ansiedade ou depressão. Se o seu filho dormir demais, se o filho comer demais, se o filho não sair do quarto, isso tudo é sinal de que alguma coisa não está normal, né? Se o filho não quer ir para a escola, não tem vontade de ir para a escola, muitas coisas são descobertas na escola. É importante dar essa atenção com os nossos filhos, né? E até com adultos, a pessoa começa a mudar o comportamento dela. Às vezes a pessoa fala, eu tô sem energia, sem preguiça, às vezes não é isso. Eu tô com um cansaço excessivo, e não é isso. Então, assim, a gente precisa atentar aos sinais, por isso quando eu falo de ansiedade e depressão, que elas são muitas vezes confundidas com a tristeza, e não é. A tristeza, ela passa, ela pode durar um tempo, mas não muito tempo, ou se teve uma situação de morte e tal. Agora, tem gente que até gera depressão e ansiedade pela morte, né, da pessoa. Sim. Mas é isso que eu queria tentar, Valéria, deixar muito bem claro, porque as pessoas confundem muito sobre a ansiedade. É igual você falou, às vezes está o sintoma físico, a pessoa está lá com tremedeira, quando ela vai no coração, porque o coração dispara, isso é tudo sinal de ansiedade. Transpirar muito também, a pessoa transpirou, ou queima o corpo, que dá aquela angústia, aquela queimação, né? Queima de calor, mas tá calor. Não tá calor. Nós estamos no ar, a pessoa tá aqui pingando, né? Não, eu transpiro muito, mas às vezes a pessoa também acaba não percebendo. Então, assim, são vários que já chegou no sintoma físico e às vezes ele não para e a pessoa vai aprendendo a conviver com isso e não é, né?
Ela precisa de tratamento para saber o que aciona isso. Eu entendo que muitas mulheres é diferente, porque as mulheres sofrem muita depressão no pós-parto. Por quê? Porque dá uma quebra dos hormônios, aí é hormonal. Por isso que tem que entrar o psiquiatra, né, Valéria? Porque mexe na neuroquímica do cérebro e nos hormônios. E quando a gente fala de hormônio, aí vem a nossa menopausa, meu Deus, que também pode acontecer. Sim. Né? Sabia, gente? Pode dar mais ansiedade ou até depressão. Aí você fala, nossa, eu tô assim. E a hora que você vai ver, é tudo o sistema hormonal. Sim. Então, a mulher também precisa ter o cuidado, o homem ter o cuidado com a mulher, a paciência, né? Pra gente tentar ver isso também. Porque às vezes a pessoa não percebe, a mãe não percebe. Eu lembro de uma entrevista da Cláudia Raia que ela fala isso. Eu não percebia. Mas meus filhos, meu marido falavam, mãe, você tá irritada. Mãe, você tá atacando. Olha, o que você tem? O que tá acontecendo? Tava muito dando porrada, né? E aí você fala assim, nossa, o que está acontecendo? E isso é importante. Esse programa, essa entrevista é importante para que você, na nossa rede social, nosso canal no YouTube, também no nosso Facebook, compartilhar, ter o conhecimento dessas diferenças de doenças mentais frequentes na nossa população. Que a chave aí é ansiedade e depressão. E elas têm cura, são tratáveis, né, Valéria? No caso aí, tanto de uma depressão grave ou moderada, tem psicoterapia, tem tratamento medicamentoso e terapêutico, tem tratamento em conjunto, né? É necessidade de fazer, a pessoa fala, vai fazer um exercício, a pessoa não gosta. Ai, mas você não gosta nem de você, porque eu percebo também, Valéria, quando a gente fala desses relacionamentos, eu estudei e fiz muito curso agora, que as pessoas confundem o amor próprio, elas não sabem que elas não gostam delas. Elas deixam o outro dominar a vida dela. Você na relação, vamos falar eu e você domina a minha vida, eu vivo a sua vida e esqueço da minha. Sim, a pessoa, no caso, perdeu a chave dela mesma. Eu digo que aquela pessoa que ela não tem mais seu autoconhecimento, ela não domina mais as suas emoções, ela é feliz se o outro diz que ela tá bonita, ela é feliz se ela faz alguma coisa na direção que o outro impõe. Ela perdeu a sua chave, né? Então aquelas pessoas que são inseguras, não tomam uma decisão. Quantas mulheres já estão num relacionamento adulto e tem que pedir para a mãe para sair com ela para escolher uma roupa, tem que pedir para o companheiro tomar a decisão quando vai, por exemplo, num restaurante, aquilo que vai comer, ela não sabe nem dizer o que ela gosta, o que ela não gosta. Então isso é muito importante. Outra coisa que você tocou é que tem vários ciclos na vida que podem desencadear uma depressão. As mudanças, né, na vida, não é só perda, mas a entrada na adolescência, que é muita mudança hormonal no corpo daquele adolescente jovem, a fase aí da gestação, no pós-parto, e acabo atendendo mulheres que às vezes passaram pelo pós-parto e estão tentando administrar, colocando a tristeza aí debaixo do tapete e tentando viver a vida, mas é uma depressão que não foi curada, não foi tratada, né? E a menopausa também é outras mudanças hormonais que a gente sente nesse desconforto do corpo, com os calores, com o ganho de peso abdominal e também pela mudança emocional. A gente vai ficar mais triste, vai chorar mais fácil, às vezes vai ficar alegre do nada. Então a gente também tem que aceitar, procurar o profissional, que muitas vezes pode ser aí seu ginecologista, para ele avaliar até que ponto que você precisa fazer uma reposição. E muitas vezes é usado antidepressivo, ansiolítico nessa fase, que vai favorecer até aquela mulher que ela tá com mais insônia. Você falou da atividade física, mas tem a questão, né? A gente está falando de medicamentos, mas quantas coisas que a gente pode fazer para a qualidade de vida? A atividade física é uma, né? Sim. Que não é bom só para nosso bom funcionamento do metabolismo, mas também para a gente produzir bastante endorfina, ter bem-estar, prazer, né?
É isso. Achou, amiguinha? É o pet. A Copercana agora, tanto de Pontal e Sertãozinho, tem o pet. Na verdade, tem tudo pro seu pet. Tem não só caminha, tem até materiais, materiais não, né? Até equipamentos cirúrgicos para os cachorrinhos vermífugos e muito mais. Deixa eu ver lá. Você sabia que as lojas Copercana Sertãozinho e Pontal tem toda a linha para o seu pet? Aqui você encontra, além das rações de qualidade, brinquedos, petiscos, acessórios, roupas pós-cirúrgicas e muito mais. Tudo para garantir o conforto, saúde e bem-estar do seu pet. É mais praticidade para o seu dia a dia, com variedade e atendimento que você já conhece e confia. Bom, a dica está dada. É só você passar nas lojas Sertãozinho ou Pontal e vir pegar o produto do seu pet. Gente, eu olhei ali, tem cheirinho para gato, tem cheirinho para cachorro, tem cama, só falta ter mesa e banho de tudo cachorro, né? Você encontra aqui para o seu pet. Vem para cá. Não. Oh, meu Deus. Cabelo solto. Foi agora, isso foi ontem, essa gravação aí na Copercana, lembrando que tem Pontal e Sertãozinho. Então, assim, a loja de ferragens do Copercana Magazine tá assim, ó, de novidades para o seu pet. Tem vermífugo, tem muita coisa para você cuidar do seu pet. Eu tava olhando ali, eu pedi para você filmar, tem até os bichinhos, tem caminha. Aí eu falei, nossa, às vezes a gente compra tanta coisa pra internet e aqui no Magazine Copercana tem muito mais. É isso aí, ó. Tem até esse aí, os biscoitos. Agora eles aumentaram as linhas do pet, ó. Você pode ligar e aí também não tem Pontal também. Aí tem brinquedinho, tá vendo? Tem ração, tem coleira. Esse, ó, são os materiais pós-cirúrgicos também. Shampoo para gato também. O que tem de coisas para gatinhos, olha, eles fizeram uma reciclagem ali bem grande e mudando. Até as casinhas, ó. Pro cachorro e pra você levar as gaiolinhas, né? Muito legal. Você quer me matar? Fala, tá aí a Copercana? Não, não tá aí. Tá aí sim a Copercana. E você que assiste a gente, pode. Valéria, antes de encerrar, então me conta o que é que você falou. Saiu uma novidade? Desde o ano passado, a NR1, né, que as empresas agora elas têm que estar de acordo nos riscos psicossociais, cuidando do ambiente. Não. Mas NR1 é o quê? Uma lei? Seria uma lei? É uma lei que regulamenta a segurança e a saúde do trabalhador. Então, todas as empresas, até maio, elas têm que estar regularizadas nesses cuidados psicossociais do ambiente, fala também da questão do assédio moral, riscos de ansiedade, depressão, burnout, né, que são doenças que acontecem lá no meio das organizações. Na verdade, fala de estresse ocupacional, assédio moral, sobrecarga de trabalho. Isso, pressão. Ambiente. É que apesar que também hoje, muita gente começou a se aproveitar disso, né? Uhum. A gente tem que ser muito, que é o que eu te falei. Sim. É a mesma cena ele já existe, mas é a mesma cena. A pessoa fala assim, o ambiente, a pessoa, ela fica no celular o tempo inteiro, ela fica fazendo outras coisas, que já tem a regra do celular. Sim. Aí ela não cumpre a pauta do serviço, aí fala, não, eu estou estressada, mas não sai do celular. Será que não é o celular da pessoa que estressa ela? Porque já saiu também comprovante, cientificamente, que o celular, isso aqui acaba com a vida e a ansiedade. Sim. Pessoa que fica o dia inteiro em sites de fofoca, o dia inteiro em WhatsApp, o dia inteiro em Instagram. A gente sabe disso. Então, assim, hoje nós estamos vivendo um mundo de transtorno geral, por isso que eu falo, Valéria, porque muita gente, tem empresa que fala assim, ó, não é para pegar o celular, tem até as crianças na escola, já deixa no armário, né? Sim. E muita empresa deixa, não, tem gente que deixa o celular assim, ó, um do lado do outro, pra você não saber qual o celular tá usando, e não sai do celular pessoal, né?
E isso é uma coisa que você fala assim, não, a gente precisa olhar, porque assim, a pessoa fala, eu desenvolvi isso, mas quanta carga horária você tinha? 4 horas. Como que você vai desenvolver se você tinha 4 horas no trabalho? Né? 2 horas. Tem gente que trabalha 3 lugares, 4 horas, 4 horas num e não tem nada. E a pessoa trabalha 2 horas em um, tem tudo. Então, porque assim, a gente fala de lei, óbvio, né? Que muitas coisas favorecem ou não. Mas, ou seja, a saúde mental agora faz parte da obrigação de prevenção. Isso. Né? Então, assim, pode sofrer multas, atuação, Brasil, mas muita gente já tem diagnosticado, né, também. Sim, com certeza tem aquelas pessoas que fazem disso uma muleta. Por exemplo, passou um feriado, aí ela bebeu excessivamente e vai lá buscar um atestado. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Um funcionário ansioso, já com transtorno, ele também não pode poluir o resto da empresa? É uma maçã podre, né? Aí eu tô fazendo tratamento psiquiátrico, tô ansioso, tô aqui. Aí eu não posso poluir o resto dos meus funcionários? Sim, mas assim, a gente tem que verificar... Que é aquilo da vítima, da culpa, lembra? Sim, de transferir. Mas assim como tem essas pessoas que se aproveitam da situação, tem aquelas pessoas que elas precisam ser olhadas, né? Conseguir expor lá no ambiente de trabalho que ela não está se sentindo bem, porque o que acontece com os empresários, administradores, gerentes, recebendo muitos atestados, né? Tendo que administrar a situação de afastamento para que a pessoa se cuide, né? Então, assim, a pessoa realmente ela tem que ter essa integridade de saber que realmente ela precisa desses cuidados e não se aproveitar de uma situação, que isso vai ter em todo lugar. Pessoas que estão adoecendo pelo uso excessivo, infelizmente, a criança, né? Olha o excessivo de tela. De tela, várias crianças ansiosas e os pais não percebem, não fazem nada e não tira a tela ainda da outro celular. Não, e os pais vão para a clínica, vão para o médico querendo um remedinho achando que está com TDAH. Às vezes pode ser, mas às vezes o fator que está desencadeando, que nem eu faço avaliação neuropsicológica, que é, na verdade, para auxiliar os médicos no diagnóstico de doenças. Crianças, adolescentes, jovens, adultos. Valéria. E muitos procuram com essa queixa. Rita, eu atendi uma criança que o pai falou, 10 anos, fica cerca de 10 horas de tela por dia. Deus me livre e guarde, Senhor Cristo. Então, e aí, como é que faz? Não é só o adulto. E essa criança, outra criança que eu atendi, tia Valéria, meu pai e minha mãe ficam muito no celular, não falam comigo. Né? Tem até um vídeo no YouTube que, se vocês se interessarem, assistam. Eu quero ser um celular, entendeu? Então, que é isso? Credo. Os pais chegam em casa, não dão tempo para os filhos, não brincam mais. É isso que eu falei da qualidade de vida. Começa no seu próprio eu, no seu ambiente, né? Fazer uma atividade física, uma brincadeira, praticar um hobby. Isso a gente já está falando o que a gente pode fazer como saudável para não desenvolver as doenças da saúde mental. Valéria, mas pulando do papo pagãs que a gente foi ali para as crianças da tela e doença, não é só criança que fica doente, adulto também fica doente na tela. A gente estava falando do funcionário, por exemplo, que se ele tá, porque a gente estava falando da lei, né? A gente estava falando, por exemplo, do funcionário aí, mas não é melhor o próprio funcionário pedir para sair? E falar assim, eu estou com ansiedade, não consigo, me sinto pressionado. Que muitas vezes o patrão também percebe, pô, olha, quem quiser aqui trabalha assim, X assado, tem que ter lugar, tem que ter horário. E às vezes a pessoa não fica, ela fica ali e continua. Sim, tem as duas faces da moeda, né? Tem aquele que se aproveita. Porque não é melhor se você se eu estou num lugar, num ambiente que eu me torno mais ansioso, mais perturbado, eu prefiro me retirar. Né? A gente precisa estar num lugar que você dá conta e que você não atrapalha as pessoas também, mas também não é atrapalhado, mas também não... mas eu só tenho esse. Não. Esse aí tá te custando sua saúde mental. Até porque, Rita, né? Tem pessoas tão infelizes na sua vida pessoal que elas projetam no trabalho a sua vida também. Por exemplo, passa 12 horas...
Vamos pensar no profissional da saúde, que eu fico muito, nos educadores, muito tempo, não fica só no trabalho ali, leva o trabalho para casa, né? No congresso eu vi bastante, tipo assim, médicos, enfermeiros, que estão ficando mesmo com burnout, né? Mas muitas vezes é por uma infelicidade na vida, acabam se projetando mais nessa área. E precisa saber se perceber, se olhar, ter aquele momento que eu paro, né? Quando eu falo nas palestras, você faz uma meditação, você tem um tempinho para você desacelerar, ouvir uma música, praticar uma consciência corporal. As pessoas, elas só colocam o pé no acelerador e vão, né? Por isso que daí vem os estresses, as insônias, não tem um tempo para se olhar, pensar nos seus sentimentos, pensar no que vai fazer ela feliz, se é, por exemplo, voltar a estudar, praticar um esporte, um hobby, porque tudo isso faz bem, né? Não é só o medicamento não, viu, Rita? Eu sei. Gente, nós estamos chegando aqui no final, né, do programa. Deixa eu só ler aqui, que você me mandou alguns recadinhos aqui. Pessoal do Facebook, nome diferente, né? Luclene Martins. Nossa, que nome diferente. Obrigada aí pelo carinho, pela audiência. A Eva também está assistindo a gente lá de Portugal. Muito triste, eu já passei por uma depressão. Muitos acham que é frescura, só quem passa por um trauma sabe o que é uma depressão de verdade. É verdade, né? Muita gente começou a falar que era frescura a depressão. Lembra uma época, Valéria? Preguiça, frescura. Falta de Deus, falavam muito, lembra? Tipo assim, como assim você tem depressão? Até Sua os família padres. é maravilhosa. Nossa, você tem tudo. Você tem tudo, você tem dinheiro, como você tá deprimido? Aí é um mito, né? Porque as pessoas que não conhecem, elas fazem um julgamento pra da variar, vida do outro. Pra variar, o julgamento existiu novamente, né, Valéria? Por que isso. as pessoas julgam tanto, Valéria? Porque Aquele rabo grande não senta nele e julga o do outro. Olha, tem até uma história que fala... muito, parece primário, é o primeiro, tipo, o tempo inteiro. Porque é mais fácil julgar do que estar num processo, né? Gostei dessa frase, repete, é mais fácil julgar do que estar num processo. Porque tem uma história que fala, pode ser bom e pode ser ruim, né? Então a pessoa vê a ponta do iceberg que ela já julga. É muito difícil estar no processo e cuidar daquilo. Então as pessoas olham uma coisa e falam, olha lá nas redes sociais e falam, nossa, tá maravilhoso, ou aquilo é horrível, mas eu não sei o que está se passando lá no fundo da pessoa. Então é por isso. É que é mais fácil, né? É. Atirar pedra. É mais fácil, né? Mas é isso, Valéria, muito obrigada mais uma vez. O tempo voa, não passa, porque já é 20:09. Deu 1 hora já passamos, porque é muito gostoso falar sobre isso. Mas de extrema importância. As pessoas, eu acredito, que não dão importância na saúde mental. Eu vejo a saúde mental como urgência no nosso país, no nosso estado, no nosso município, de fazer casas de apoio não só de mulheres, de aumentar o número de psiquiatras, terapeutas, de coisas estaduais e municipais, de amparos de ansiedade e depressão. A minha visão vai muito longe disso. Talvez eu passe por todos os processos que eu tenha que passar para ter uma visão tão ampla como a minha sobre isso. Então, assim, é isso que eu carrego na minha vida. E acredito que o julgamento é uma das coisas mais pecaminosas que a gente faz com qualquer ser humano. Obrigada, Valéria. Eu só queria finalizar dizendo que o comandante do corpo é seu cérebro, né? Se você tem um pensamento ruim, um sentimento consequentemente desconfortável, seu corpo vai padecer. Vai sentir. Então, tente olhar com mais carinho e como uma pedra preciosa para a sua vida, como se fosse uma pérola, né, que nasce aí do atrito, né, da ostra que gera uma pérola. Você é uma pérola preciosa, se dê mais valor, se coloque os seus sentimentos em primeiro lugar. É isso, gente. Um beijo carinhoso. Obrigada aí pelo carinho, pela grande audiência, como sempre. Não deixe de me seguir na minha rede social, que é mesmo do YouTube, @Rita Toniello. Espero você por lá. Compartilhe essa entrevista que é de extrema importância. Até mais.